Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Hoje, diretamente de Orlando, tenho aqui a honra de um convidado muito especial, um amigo que eu encontrei nessas consultorias e aceitou o convite de estar com a gente aqui, compartilhando. Vamos discutir segurança dentro do setor elétrico. Estou muito contente com esse bate-papo aqui. Tenho certeza que vai trazer muito insight pra gente que está discutindo, está trabalhando, está transpirando cultura de segurança. Mas antes de apresentar meu convidado para vocês, eu trouxe aqui uma lista de algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês que têm me acompanhado, ou se você chegou aqui agora para me acompanhar. Bom, a primeira grande notícia é que nos últimos dias eu lancei a Escola da Segurança. O objetivo de lançar a Escola da Segurança é poder contribuir com o fortalecimento da cultura, trazendo para profissionais de segurança, para líderes, uma formação específica de todos os elementos que compõem a cultura de segurança. Quando falamos de cultura de segurança, quais são as dimensões? Quais são os elementos? Então, ali na Escola da Segurança, nós temos formações específicas para cada uma dessas dimensões, para que você possa implementar, trabalhar, ou seja, aprender com esse conteúdo, desmistificar alguns conceitos. Tem muitos mitos, tem muitas verdades, e a gente traz isso ali de uma maneira muito prática, muito direta, numa linguagem muito simples, de como fazer acontecer. Então, eu quero te convidar, depois acessa lá a Escola da Segurança para você conhecer mais sobre esse projeto, que não para, tá? Então, nós continuamos gravando, continuamos trabalhando conteúdos. Além disso, dentro da Escola da Segurança, você vai encontrar o Clube da Segurança. Por quê? Bom, essa foi uma solicitação de pessoas que caminham comigo ao longo desses 24 anos em segurança, de querer continuar caminhando comigo. Ou seja, como que eu te acompanho, como que a gente pode ter acesso a uma mentoria, ou te ouvir mais de perto, as experiências, os benchmarking. E agora com a escola, com o Clube da Segurança, tenho essa oportunidade. O clube é um clube fechado para profissionais da área de segurança, para a gente poder desenvolver cultura de segurança para o profissional da segurança, entender o momento da cultura que ele está, qual é a competência, a capacidade necessária para cada um desses momentos. Então, o clube é uma proposta inovadora e é uma proposta também econômica diferenciada. Por quê? Porque você vai ter acesso aos cursos, você vai receber na sua casa meus materiais, livros, jogos que eu desenvolvi, para que você possa experimentar tudo que eu tenho desenvolvido. De modo que a gente possa caminhar junto, você colhendo resultados, independente de onde você esteja. Então, participa lá, essa é a minha comunidade, uma comunidade exclusiva que eu vou me dedicar para caminhar junto, me comprometendo com o seu aprendizado e o desenvolvimento disso, para que você possa colher resultados. Então, veja lá também o Clube da Segurança. Além disso, esse último período, eu lancei o meu livro Liderança em Segurança, está aqui na minha mão, capa dura, um livro muito gostoso de ler. Por quê? Porque eu tratei de iniciar esse livro trazendo os desafios do VUCA, ou seja, esse ambiente que a gente vive, volátil, incerto, complexo, ambíguo. Como que a liderança que está ali no VUCA, literalmente, como que ele entende a segurança? E, na verdade, vive ali um momento de dualismo. Então, é o VUCA e os dualismos, O tempo todo parece que a gente está numa guerra de braço. E como que, a partir desse momento, e entendendo esse contexto, porque é um contexto real, a gente anda o Brasil, anda a América Latina, vai para outros lugares do mundo que vivem essa mesma vibração do que acontece aqui no Brasil, como que nós podemos, a partir desse momento, desse contexto, desenvolver uma liderança em segurança? E aí tem ferramenta de assessment dentro do livro para que você possa usar, tem todo um plano de desenvolvimento de competência para a liderança. Então, é um livro muito bom, é um livro para ajudar. Na verdade, todos os meus conteúdos têm muito essa visão, ou seja, te ajudar, te amparar. É uma ferramenta de trabalho para estar ali do teu lado, para te dar ideias, para gerar abordagens. Vai fazer um café com segurança? Tem tema para o seu café com segurança, com certeza. E use como uma ferramenta. E, por último, aqui, uma notícia muito importante, eu já recém-divulguei. Depois de 5 anos, nós estamos voltando com a Masterclass
de cultura de segurança. Esse evento que eu iniciei presencialmente no Brasil, fiz 2 edições presenciais, 2 edições online e agora nós estamos com a Masterclass Internacional de Cultura de Segurança. Não vou estar sozinha, vou estar com 2 convidados especiais que já confirmaram estar com a gente. A Megan Tranter foi minha vice-presidente de segurança na Pepsi, uma das minhas professoras, né? Eu me lembro da primeira reunião com a Megan em Chicago e a gente ali, né, discutindo qual seria a abordagem de trabalho para a América Latina. Eu tinha recém assumido essa posição. Depois a Megan seguiu sua carreira, foi para Netflix, foi para a Amazon e com certeza nessa Masterclass Megan vai trazer aqui muitos ensinamentos para todos nós. A Masterclass vai ser, né, dublada para o português, né? Vamos ter ali dublagens simultânea, tradução simultânea e vamos ter também tradução simultânea para o espanhol. Então, além da gente estar em português, vamos ter ela em inglês, vamos ter ela em espanhol. Por quê? Porque a gente quer abrir para o máximo de pessoas estarem juntos com a gente. Também vou ter a honra de receber Tom Krause. Tom Krause, que escreveu o livro sobre os 7 insights de liderança. Esse livro ficou, inclusive, na minha loja por muito tempo e a gente esgotava, porque eu levava esse livro para o Brasil, muitos colegas compravam, eu lembro que sempre estava esgotado. O Tom Krause, que está na Califórnia, aceitou o nosso convite e vai estar na nossa Masterclass. Bom, gente, para você saber dessa iniciativa, né, como nós estamos trabalhando com muito carinho, com muita dedicação na preparação deste evento, nós vamos estar usando aqui na Flórida, o evento vai ser transmitido aqui da Flórida, nós vamos usar o maior painel de LED da Flórida, um estúdio muito especial, muito diferenciado. E para você ter noção de como vai ser a nossa Masterclass, a gente preparou um vídeo pra gente assistir junto aqui sobre a nossa Masterclass. Não temos ainda abertura de inscrição, né? Eu tô aqui dando spoiler, em breve nós vamos ter já um hot site para inscrição, para você poder já garantir a sua vaga, já que com, né, a abertura desse evento em espanhol e também em inglês, nós vamos ter muito mais pessoas e as vagas são limitadas. Então, assim que nós tivermos já as inscrições abertas, a gente vai estar divulgando nos meus canais. Mas vamos lá, vamos conhecer o ambiente onde essa Masterclass vai ser transmitida? Muito legal, muito legal. Agora, vamos lá, vamos começar o nosso podcast. Quero apresentar para vocês Bruno Guilhon, que veio do Brasil, atendeu o nosso convite para estar aqui com a gente discutindo sobre segurança no setor elétrico. O Bruno é gerente geral de prevenção na Elecnor. Seja muito bem-vindo à minha casa. Obrigado. Já conheceu os meus filhos, gente? Já conheci todo mundo. Os filhos, os cachorros, já conheci todo mundo. O Fábio, que é a figuraça, figura muito importante. Exatamente, nosso diretor aqui. Bom, meu amigo, obrigada por você ter vindo. Eu te agradeço o convite. Pra gente começar essa conversa, eu quero te pedir para você se apresentar, contar um pouco da sua história, da sua carreira. Tem muita experiência aqui para colocar na mesa com a gente, então manda bala. Bom, de novo, muito obrigado pelo convite, um prazer tremendo estar aqui. Eu acho que essas alianças que a gente faz dentro do setor é que fazem sentido para a gente, que dá propósito às pessoas que a gente conhece ao longo da carreira, né? Então, eu estou no mercado de saúde e segurança, estou em torno de 15 anos, 16 anos, mais ou menos. Eu passei boa parte da minha carreira na mineração, então passei pela Vale, depois passei pela Votorantim, depois tive um regresso para a Vale, e hoje estou no setor elétrico, um setor extremamente diferente, então mais ou menos recém-chegado, e aí conhecendo bastante do setor, encarando os desafios também. A gente vai falar um pouquinho sobre essa realidade do setor elétrico, mas eu acho que é onde eu estou conseguindo trazer um pouco dessa bagagem de mineração, que a gente sabe que tem estándares muito altos atualmente. A mineração ela tem uma história em relação à segurança já de muitos anos, e o setor elétrico ele vem
de certa forma, sendo modernizado de um passado um pouco recente para cá. Então, eu acho que vai ser um bate-papo bacana para falar um pouco dessa realidade, do que eu tenho visto por aí. Legal. Bom, então vamos começar. Vamos começar. A primeira pergunta que eu quero colocar aqui, você falou da diferença, realmente, na mineração. A gente estava falando aqui um pouco antes, nós estamos produzindo o nosso documentário, né, do acidente de Farmington com a Mine Number 9. E o que a gente percebe, ele é 1968. Nos Estados Unidos, em 1969, você tem um Código Nacional de Mineração sendo aprovado. Ponto. Ou seja, de lá para cá, muito tem avançado nos sistemas de ventilação, nos sistemas de controle e tudo mais. Agora, conta um pouco, você que é recém-chegado no setor elétrico, o contexto encontrado e os desafios que você já conseguiu, assim, capturando, de falar, olha, precisamos, aqui tem uma oportunidade, porque os desafios são as oportunidades para a gente poder desenvolver cultura. Claro. Quando a gente compara com mineração, quando a gente olha até... Se não for falar de mineração e óleo e gás, né? Eu acho que hoje são os dois setores que a gente tem a segurança mais desenvolvida. E aí também vamos colocar a parte de indústria automotiva, enfim. Mas eu acho que, olhando para o meu histórico, a gente tem em mineração e óleo e gás, de fato, padrões e estándares já muito desenvolvidos, porque a história em relação à segurança ela começa muito antes, né? Mas quando a gente pega a Vale, por exemplo, o principal minerador do Brasil, isso todo mundo conhece, a Vale passa por um processo de privatização, né? Só que ela passa por esse processo num período, se eu não me engano, já estamos com 20 ou alguma coisa do processo de privatização. Por que eu estou falando isso? Porque esse processo de privatização, ele começa uma mudança na característica dos profissionais que estavam associados à mineração, e a gente começa a ter uma modernização e trazer profissionais de outros ramos, de outros setores, com conhecimentos diferentes, que passam a olhar para o negócio de uma forma mais ampla e mais holística, e não simplesmente aquele foco específico de produção. O setor elétrico ele vive uma situação relativamente parecida, mas muito mais recente, né? A gente tem uma abertura do setor elétrico muito recente. Acho que, se a gente for puxar na memória, até muito pouco tempo atrás, a gente basicamente tinha estatais, a gente tinha Eletropaulo, a gente tinha as grandes empresas do Brasil de energia elétrica, que são privatizadas. Eram empresas que dominavam o setor desde a geração, transmissão e distribuição. Então, elas estavam nas três frentes. Quando se fatia isso, e passa a se privatizar, e você começa a ter várias empresas entrando dentro do setor, a gente começa a ter uma reacomodação, mas obviamente a gente ainda tem resquícios do tempo de estatal bastante fortes, né? Então a gente vem passando por uma transição de características de profissionais, a gente ainda tem a produção brigando com as áreas de suporte. Muito interessante que na Elecnor, eu brinco muito com a turma, porque no setor elétrico a gente ainda usa segurança como área de apoio, o termo de área de apoio. Eu falei, gente, chama de qualquer coisa, mas não chama de área de apoio. A gente não é área de apoio. Eu brinco com isso, que eu falo, é muito interessante, porque se eu não tenho engenheiro de segurança, se eu não tenho técnico de segurança, eu paro uma obra. Mas às vezes, se eu não tenho um gerente de produção, a obra não para, nem a operação não para, você consegue reestruturar. Então a gente ainda vem num momento onde o setor vem entendendo o que é segurança, né? Eu acho que a gente ainda está nessa fase do entender. A gente precisa sair dos slogans, a gente está saindo dos slogans e indo para a realidade, a gente está saindo do slogan de dizer zero acidente, para entender o que é zero acidente. Exato. O que eu preciso fazer para aquilo, né? Então, eu acho que tem desafios bem interessantes. Aquele tema, né, de o que é segurança? Não, segurança é o zero acidente. É a ausência, né, de acidentes. Meu amigo, né, a presença dessa capacidade, como que vocês têm, né, trabalhado a capacidade? Quais são as capacidades? E eu acho que a gente estava aqui conversando antes sobre essa capacidade. Porque eu acho que muitas vezes, entre medicamento e veneno, a gente acaba envenenando as coisas. Exatamente. Por não entender a cultura, o momento, né? Ter uma avaliação de contexto, para entender essa transição do profissional, né? Do modelo que existia. Olha, era um modelo, né? Que era um modelo estatal, agora é um modelo privatizado. Ou seja, muda a configuração, mudam os planejamentos, mudam-se os objetivos e metas, mudam-se os modelos de avaliação dentro da empresa. E a partir disso, quer dizer, a segurança tá aí, tá nisso, né? É isso. Eu até estava falando do livro que eu escrevi sobre o VUCA. Então, assim, isso
isso é uma manifestação do VUCA. Claro. Né? Não é verdade? O Sem fato dúvida. da gente escolher, né, sair do modelo, né, estatal para o modelo privatizado, isso já é uma resposta a um VUCA. Então, entender esse contexto para não ter uma abordagem, querer ter uma abordagem de segurança somente sistêmica. Claro. Processo, sistema, gestão. Claro. E liderança, né? E chega lá, liderança. Para uma abordagem holística, onde tudo isso é avaliado. E aí eu quero fazer aqui a pergunta para você. Quer dizer, como escolher a capacidade correta? Então, eu tô falando aqui em termos de capacidade, mas olhando para um ferramental adequado para a gente não envenenar o contexto que você tá. Eu sou meio suspeito para falar disso, né? Porque a gente até estava conversando antes também. Para mim, menos é mais em segurança. Né? Eu acho que a gente precisa simplificar a segurança. A gente criou uma série de protocolos, ferramentas e controles que elas basicamente existem por existir. A gente até falava isso antes também. Quando a gente olha conceitualmente o poder de uma PR bem feita, é algo que eu não precisaria ter procedimentos, né? Não precisaria ter nada se eu tivesse as pessoas com a capacidade, treinadas efetivamente para fazer uma PR. Sequer eu precisaria de profissionais fiscalizando se eu garantisse que o que for colocado dentro de uma PR foi efetivamente executado. O que a gente vê hoje, e aí falando um pouquinho do setor elétrico, a gente ainda não consegue fazer com que as pessoas entendam o poder de uma PR bem feita e dos links que a PR faz, né? Eu costumo, quando a gente vai indo muito a campo, né? As pessoas, por exemplo, têm uma certa dificuldade em conectar uma PR com o seu DDS e entender que é uma coisa só. A partir de uma PR muito bem feita, eu faço um DDS muito bem feito e circulo os riscos do dia e parto para uma atividade segura. Né? O setor ele tem uma característica que também é um pouco diferente do que eu vim acostumado, que ele é um setor, principalmente quando a gente olha geração e transmissão, ele é um setor que a pressão por produção praticamente não existe. Porque você tem na geração uma capacidade de geração, que ela não vai mudar. É claro que pela eficiência dos teus equipamentos você pode atender ou não. E a transmissão ela é medida basicamente por disponibilidade do ativo. Ela não é medida por quanto você produziu, ou passou, deixou de passar a energia. Basta que teu equipamento esteja disponível, é o suficiente para você ter a tua receita, que ela é uma receita fixa, inclusive, né? O não ter a pressão por produção faz com que a gente também não tenha a necessidade de ter procedimentos e processos muito bem definidos, porque a tua perda é muito pequena, né? Em relação a quando a gente olha, por exemplo, óleo e gás ou mineração, onde você precisa produzir mais, eu preciso o tempo todo produzir mais e você precisa linkar essas duas coisas. E aí eu estou falando isso porque eu acho que aí a gente tem um espaço para simplificar a segurança. Sim. É onde a segurança pode ser simples e eficiente. Né? A gente vê as empresas buscando ferramentas inovadoras, buscando coisas do arco da velha, e às vezes deixando de fazer o básico. Vamos fazer o básico, né? A gente comentava de que a gente tem 4 ferramentas. Se você fizer elas muito bem feitas, acabou os teus problemas, né? Você diminuiu os teus problemas, né? Exato, quer dizer, vamos pensar, né? Vamos abrir aqui, né? As 4 ferramentas que a gente estava conversando antes. É o poder de uma boa integração. Fundamental. Tem que começar bem, né? Se eu faço integração por fazer, você perdeu o trabalhador. Né? Uma integração monólogo, uma integração feita ali, né? Numa sala ali, sem nenhuma discussão. Nada. Informativa, né? Um momento ali para você só ter um ritual informativo. Você não interage, você não ouve, não tem troca. Não tem troca, exatamente. E aí a pessoa vai começar o trabalho, né? Ela sai dali para o início do trabalho, porque ela já apresentou os documentos, os certificados já foram entregues. Eu acho que isso vale para o funcionário, vale para o terceiro. E a gente espera um resultado diferente. Exato. Eu comentei com você que eu estava analisando um acidente esse ano de um rapaz que o acidente aconteceu no primeiro dia de trabalho. Isso é um absurdo, né? E depois da integração. Isso é uma loucura. Então, assim, caramba, o que está acontecendo? O que a gente está fazendo, né, com a nossa integração? Será que a gente está fazendo ela no modelo dinâmico? Entendendo o público-alvo também. Eu acho que a questão da integração, a gente está mais preocupado. A gente, quando estou falando no âmbito das empresas, né? Eu estou muito preocupado com disponibilizar o empregado o mais rápido possível, porque ele é custo. O empregado parado é custo. Quando a gente tira essa ideia e entende que o empregado parado, sendo bem treinado, ele deixa de ser custo
e passa a ser um benefício, porque ele passa a ser propagador daquilo também dentro das empresas. Não, né? e vai trazer pra gente, se ele bem estimulado através da integração, ele vai trazer pra gente um olhar diferente. Ele vai enxergar coisas que a gente não estava enxergando. Claro. Aquelas paisagens, a visão cansada. Muitas vezes a visão tá cansada. Agora, aquele cara, quando ele vem bem estimulado, ele já vem engajado, ele já sentiu o tom. Ele viu que esse tom já gerou uma motivação ali meio que intrínseca, sabe? Meu valor pessoal é o valor que a companhia propaga. Uau, ele vai fazer o PDCA rodar. Existe um PDCA dentro da integração que precisa rodar. E muitas vezes a gente para, né? Tem lá o planejamento da integração, a execução da integração e eu devolvo disso. É isso. Ela não melhora, ela não me traz insights, ela não. Então, a primeira ferramenta que temos muito, né, pra falar é de integração. Eu tive no Japão e vi o modelo Dojo. Seja aquele modelo experimental. Adoro. Quanto que você enxerga um link do Dojo no seu dia a dia? O link é 100%, só não consegui implementar ele, principalmente no setor. Mas o Dojo é fundamental, né? Quando a gente está falando de você treinar na execução, dentro de um ambiente controlado, e com as ferramentas adequadas, e você mostrando o normal e anormal, a capacidade, o poder disso é inestimável, né? A gente tem aquele tríade que ela é muito, muito batida, mas assim, quando eu escuto, eu esqueço. Quando eu vejo, eu lembro. Quando eu faço, eu aprendo. Isso é básico. Confúcio, né, que falou isso. Exatamente. Então, se a gente colocar as pessoas para fazer e tiver a certeza de que elas só vão para campo quando elas estiverem absolutamente seguras do que fazer, você vai eliminar a possibilidade de erro. Eliminar talvez seja muito forte, mas a gente reduz demais a possibilidade de erros. E antes de errar, ela vai saber que está errando. Exato. Esse é um ponto super importante. Que aquilo é um erro. Exato. O erro não pode ser uma coisa abstrata. Exato. Eu tenho visto muito o conceito, né? Olha, o ser humano erra. Quais são os erros? Exato. Vamos conhecer os erros dentro da tarefa? Será que a gente tem dado esse time, né, para conhecer os erros? Ele se confunde, ele se equivoca, ele se esquece, ele se engana, ele se distrai. Caramba, 5 erros. Mas dentro dessa atividade, onde que tá as possíveis distrações, interrupções? Onde que tá as confusões? Onde que a confusão pode ser gerada? Quais são as etapas críticas que essa confusão gerada, olha só, não tenho capacidade para enfrentar essa confusão. É isso. Deixar isso claro. E eu estive lá na Toyota, no centro de estudo da Toyota. E uma coisa, assim, que muito clara no Japão é a simplicidade. Quem curte a coisa simples, sabe aquela coisa que você consegue instalar em qualquer lugar? Você tá no lugar certo. E eles fazem a coisa acontecer, às vezes, numa sala ali, pega ali o que a gente vai... é uma parte de montagem do carro. Que se ele montar e errar dentro da linha, é um prejuízo. Mas eu quero dar a chance dele montar e errar aqui, para ele ver o erro aqui. Então, o Dojo traz muito isso, você pode ver. Eu tive com os colegas da Siemens sexta-feira, ontem, né? E eles estão montando um Dojo de içamento. Ó, eu dando spoiler aqui, Hernani, ó. E ele falou assim, grandes peças. Ou seja, não dá pra você poder... né, eu não consigo mostrar pra ele o erro lá na produção. Lá ele não pode errar. Naquele ambiente não dá. Mas quando a gente cria um ambiente onde ele pode, né, fazer esses içamentos, brincar, né, com as cargas, e a gente criar um modelo onde os erros vão acontecer. Você força também no modelo para que os erros aconteçam, para ele ver o erro. Claro. O erro tem que ser algo muito visível. Claro. Outra experiência que eu tive esse ano eu já, né, analisei 10 fatalidades, estava comentando com você. E teve um caso que chamou minha atenção, que foi a fala de um colaborador que eu entrevistei. E ele falou pra mim, você é da segurança? Eu falei, sou. Ele, né, você é da segurança, moça? Eu falei, sou da segurança. Ele, sabe o que eu acho que vocês erraram? Ninguém nunca me mostrou segurança. Na hora que eu vejo o corpo caído, na hora que eu vejo aquela cena de guerra, que a cena do acidente é uma cena de guerra, né? Ali eu entendi. Eu sou outra pessoa. Me falaram de perigo, me falaram de risco, mas não me falaram disso aqui, que eu tive que aprender sozinho. Mesmo assim, eu tive que aprender sozinho. E por quê? E eu entendi a fala dele, que tem a ver com o que a gente está conversando aqui. Você concorda? Claro, sem dúvida. Sem dúvida. E acho que a gente tem um modelo mental que ele é perpetuado também, né? Porque quando a gente... Até brinco com as pessoas isso. Quando a gente está aprendendo a andar de bicicleta, você toma um tombo, o que a pessoa fala para você? É caindo que você aprende.
E a gente tenta inverter isso, né, dentro do ambiente de trabalho, porque eu quero que as pessoas aprendam sem cair. Isso é muito difícil, né? E eu acho, a gente estava falando do dojo, no Brasil existem N iniciativas do dojo, mas quando você vai no clássico do dojo, você teve lá na Toyota, o dojo é dentro da fábrica. Isso. Ele é no ambiente na sala de trabalho. Ali, ó, próxima. Não é um centro de treinamento maravilhoso, com portas em automático e etc, que o cara parece que ele está entrando na Disney. Na NASA. Na NASA, num lugar assim. E é lógico que aquilo não representa a realidade dele. O que representa a realidade dele é o dojo no local de trabalho, né? É fazendo. Fora isso, você não está fazendo para ensinar. Você está fazendo para mostrar que está fazendo. E isso tira a legitimidade da atividade e gasta uma energia gigantesca. Então a gente precisa estar focado nas pessoas, né? Ensinar é simples. A gente não precisa muito, né? Mas quebrar esses paradigmas e a gente investir em ferramentas que são simples. É o que você falou, né? O conceito Toyota é menos. É pouco, é tudo simples. É lean, né? É lean. Né? Você quer coisa mais genuína do que você botar seus indicadores numa parede, ao invés de apresentações de PowerPoint, onde você faz um FMDS, onde você vem passando pelos teus indicadores, todo mundo vendo e tomando as decisões, né? É disso que a gente está falando. Segurança precisa ser simples. E tá próximo ali de todo mundo entender. Quer ver um tema que às vezes a gente discute aqui, né? Outras pessoas já sentaram aqui e trouxeram. Às vezes tá falando de taxas de frequência aqui. Olha, taxa de frequência tá 0,82. O que é 0,82 pro meu colaborador? É exatamente ele não isso. consegue. Onde que ele tá ali, né? Isso é bom. Isso é ruim. O que é uma taxa de frequência de 0,82? O que é uma taxa de severidade de 10, de 20? Do que a gente tá falando? Por quê? Porque não é simples. Eu fui visitar obras lá no Japão, a gente foi em vários setores, né? E aí ver aquele quadro na obra também, que já, você falou, né? A segunda ferramenta, eu acho que a gente pode já começar e linkar. DDS. Aquele quadro já antecipa, né? Já traz as pessoas para um ambiente, né? Simbólico ali, de segurança, pra gente ter... Aqui vai ser nosso ponto de encontro. Já tem as informações ali de segurança e agora nós vamos ter a conversa. E essa conversa que é igual uma reza, né? Como com cultura. É isso. Na cultura, quando eu escrevi meu primeiro livro de cultura, eu falava muito sobre isso. Quer dizer, você olha lá pra cultura cristã, pra cultura católica. Quais são os rituais? Quais são os símbolos que sustentam isso? É aquilo que é periodicamente feito, tem um conteúdo programático e tem um público-alvo. E como nós vamos desenvolver a coerência, a constância, a consistência dentro de cada um dos rituais. Me conta um pouco da sua experiência com o DDS. Andresa, assim, eu acho o DDS uma ferramenta poderosíssima, mas acho que a gente perde muito tempo, ou melhor, a gente investe, vou até mudar a tônica, a gente investe pouco tempo em ensinar as pessoas a fazer o DDS. O DDS virou também uma ferramenta protocolar. Assim, uma das coisas que mais me incomoda é quando eu vou lá e vejo tema do DDS. Aí o cara fala, sei lá, sono. Ou campanhas que... Novembro Azul. Não é que não seja importante... Novembro Azul, errei o mês e a cor. Não, acertei Novembro a cor, Azul, né? tá certo, Acertei tá a cor. certo. É tanta cor hoje que a gente erra a cor. Mas não que não seja importante falar, mas isso não é um tema de DDS. DDS eu preciso falar no campo. Eu preciso falar do campo. Eu preciso falar de coisas que estão ali. E são 10 minutos, são 15 minutos. Né? Hoje é muito, muito comum, eu que estou no ambiente de obra, os DDS gerais. O que é um DDS geral? Nada. Ele é uma palestra de segurança curta, num lugar incômodo e que ninguém leva praticamente nada dali. Porque não me conecta com o meu dia, com o que eu estou fazendo. O DDS é feito em pequenos grupos, né? É feito pelo líder, normalmente, com a participação das pessoas. Se eu estou falando que é diálogo, diálogo é um diálogo. Ou seja, as pessoas conversar, precisa ter troca, né? E eu acho que a gente complicou o DDS. Eu já vi até mudanças de nome, já criaram até variações de nome. Momento, né? De segurança, minuto da segurança. Treinamento diário de trabalho e tal. Mas o DDS em si, ele precisa ser muito, muito simples. Ele precisa ser como os japoneses falam. Qual que é a nossa realidade do dia? O que está acontecendo? Quais são os riscos? Alguém está bem? Alguém não está bem? Alguém precisa... Um check-in, né? É um momento de check-in. Simples, 10 minutos, né? Eu queria, assim, comentar com você que um dia eu fui de mineração também, cheguei numa mina para uma visita. E ali, conversando fazendo aquela, né,
checagem inicial, me conta um pouco do dia. Não, olha, nós já fizemos DDS. Falei, legal, tava o líder comigo e a equipe, a gente tava na sala antes de iniciar a visita. E eu perguntei, né? Falei assim, qual foi o tema? O tema hoje foi home office. Na hora eu perguntei, assim, foi assim, mas alguém aqui trabalha em home office? Não, falei, então, assim, chamei ele, falei assim, não, a gente tá colocando o nariz de palhaço. A gente tá se colocando. Por quê? Porque a gente tá se colocando nariz de palhaço. Porque não vai chegar a lugar nenhum. Nada. Você tá cumprindo um protocolo, você fez a lista de presença. Isso vai evitar alguma coisa? Isso vai trazer capacidade pra gente aqui? De ampliar, de estimular a percepção de risco, de trazer engajamento? Nada. Zero. Nada. Inócuo. Zero. E aí a gente escuta muita gente criticando o DDS. Claro, um DDS desse é altamente criticável. Porque isso não é a essência do DDS. Isso não tem nada a ver com a forma como ele foi pensado. Ele é um dos rituais mais antigos de segurança. Eu sou fã de carteirinha, de bons diálogos. Às vezes eu tô fazendo visita, eu vejo aquele DDS, sabe assim, indo embora. Sabe aquela coisa, tá perdida? É um cara embaixo da árvore, que não tá no celular, é o outro que tá disperso e tal. Falo, não. É o cara. Eu tô no diagnóstico, né? Muitas vezes isso acontece no momento do diagnóstico. Eles quero ver os diagnósticos, quero ver os DDS acontecendo no diagnóstico. E aí eu falo, você quer falar alguma coisa? Com certeza. Porque a vaca não vai pro brecha aqui, entendeu? Chama todo mundo, vem pra cá, vamos fazer uma roda aqui. O que você acha disso? Vamos fazer uma pequena discussão daquilo que foi falado, né? E olhar muito pro tema do dia. Claro, é fundamental. Até porque as condições mudam, né, Andressa? Do dia, né? As pessoas mudam de um dia para o outro, né? Claro. E isso precisa ser considerado, né? O líder que está fazendo um DDS bem feito, o que ele está fazendo é se conectar com as pessoas. Total. É isso que precisa. Tem uma fala que ela é muito engraçada se ela não fosse aflitiva, né? Você vai perguntar para um líder, fala assim, me relata o teu dia de trabalho em relação à segurança. Aí o cara fala assim, eu começo o dia fazendo o DDS, aí eu faço a PR, que a gente vai falar um pouco para frente, pego as permissões de trabalho e depois vou trabalhar. Enquanto depois ele vai trabalhar, significa que as ferramentas não estão integradas no dia. Ele não está falando do DDS do trabalho. O DDS não faz parte do trabalho. Precisa fazer parte. Precisa. É ali que eu vou checar se uma falta de EPI, é ali que eu vou checar uma percepção de alguém com uma condição ambiental que eles não estão acostumados. Isso conecta. Mas é difícil conectar, né? Exato. É difícil. É assim, ele precisa se permitir se relacionar com a segurança de um jeito diferente. Exato. Entende? Não é em primeiro lugar, porque às vezes colocam a segurança em primeiro lugar, né? De alguma lista, de alguma coisa. Aí é prioridade, não é valor, né? Não, é com segurança. Vou fazer o meu dia. Como que eu comecei meu dia com segurança? Comecei ali no diálogo já. E entender que quando a gente faz com segurança, a gente vai fazer melhor. A gente vai fazer melhor, a gente vai fazer com mais cuidado, com mais detalhe. Aquilo que você não enxergava, você começa a enxergar. Assuntos que você não falava, você começa a trazer. E assim, você começa a evitar uma série de coisas que você nem sabia que podia acontecer, mas você começa a evitar. Acho que o DDS, ele traz aquela... Eu acredito muito na... Qual é a primeira capacidade? Eu gosto de olhar a hierarquia de controle invertida, sabe? A primeira capacidade para evitar o acidente é você. Sem dúvida. Sua percepção de risco, suas escolhas, suas atitudes, seus comportamentos, seus hábitos. Depois, vamos lá para a NIOSH, né? E aí ela fala do EPI, aí ela fala dos controles administrativos, dos controles de engenharia, das substituições que a gente pode fazer, não é verdade? Analisando ali uma atividade e do próprio eliminar. Mas você é a primeira capacidade. Sem dúvida. Como que eu tô trabalhando você? A sua visão. Né? Pra gente poder enxergar as coisas e ter a atitude certa. Porque às vezes você não tem atitude. Claro. Porque você não tem. Aquilo não tem, você não tem consciência, né? A gente vê tanta coisa pela falta de consciência. Você faz pelo automático, né? E o automático... Ou você faz pelo automático ou porque alguém tá te mandando fazer, né? Isso... Aí eu queria pegar um ponto seu que você falou assim, ó, tem que ser aplicado pelo líder. O líder imediato. O líder conhecido. Exato. Fala um pouco mais sobre isso pra gente. Isso é um detalhe interessante, né? Porque a liderança, ela pode ser hierárquica ou ela pode ser por presença, né? Você pode ter um líder que ele não necessariamente exerce uma função formal de liderança. É verdade. E um líder hierárquico formal, quando é bom, ele tem que ter a capacidade de identificar que tem pessoas melhores do que ele para fazer um DDS. Isso é muito difícil, porque isso mexe com o brilho das pessoas, né? Mas essa função, ela é a função mais legítima que a gente tem. De liderar pessoas é você falar
para pessoas sobre segurança. É falar, eu cuido de você, eu gosto de você, eu tô aqui para te ajudar a enxergar riscos, enfim, fazer da tua atividade efetivamente uma atividade mais segura. Isso não pode ser só num discurso, né? A gente colocar num discurso, para a gente que é da área, é tão aflitivo você ver líderes que falam em segurança sem agir com segurança, né? Que sentido faz isso, né? Então, os papagaios, né? A gente se torna papagaio, assim, repetindo frases prontas, Exato. frases de efeito, frases que dão certo, mas que não representam. Não, uma coisa que é interessante é que, às vezes, em reuniões de alta liderança, você já deve ter passado por isso, né? Você fala, pô, fulano não tem uma boa atitude com segurança. A gente precisa tratar. E a resposta que vem é o seguinte, não, mas ele fala o tempo todo em segurança. Falar em segurança é muito fácil. Nossa. Qualquer um fala, né? Eu fico falando, mas e qual que é a atitude dele com segurança? Né? Sabe que isso é também unânime, não só do lado do líder. Eu, nessas análises de acidente, você olha sempre, você escuta os colegas. Nossa, mas essa pessoa, olha, ela é a que mais falava. Já me corrigiu, já me orientou, já... Falei, então, é isso. Só que tem um vão muito grande, e às vezes esse vão tá livre. Entre o falar e o fazer. O inspirar e o transpirar. Ou seja, a gente precisa transpirar. Eu estava num diagnóstico, uma vez perguntei para um líder, me conta um pouquinho da sua rotina de segurança. Ele, olha, aqui nós temos o diálogo, tem checklist de máquinas e equipamentos, tem a inspeção diária e tal. E aí eu perguntei, me conta um pouquinho, como que você faz isso no seu dia a dia? Não. Tem pessoas, a gente faz um sorteio pro DDS, um sorteio pra inspeção, um sorteio pra caminhada, um sorteio lá pra acompanhar a PR. Eu olhei de novo e falei assim, mas quais dessas rotinas você faz? Não, eu não faço nenhuma, quem faz é a minha equipe. Então, assim... O que você faz? Como que você está demonstrando? Porque quando a gente olha para uma cultura ela é transmitida. Você transmite, você traduz, você transmite a cultura. Quem transmite? Quem tem força? Quem tem a inspiração da equipe para transmitir cultura? E Andresa, tem um negócio que é bem interessante. Eu não sei se você tem acredito que não, alguma evidência contra, né? Que é o seguinte... Você não vai encontrar nenhuma empresa de alto rendimento e de resultado que esteja ruim em segurança. Não vai achar. Você não vai achar. Ela pode estar quando a gente fala que está uma melancia, né? Você está com indicadores verdes por fora e dentro por dentro. E se você tiver, se a analogia é o contrário, né? Você certamente, se você pegar as empresas com os melhores resultados de segurança, são as que dão os melhores resultados. Sempre. Porque você está lidando com o principal ativo da empresa, que é pessoas. Pessoas que se sentem seguras, cuidadas, produzem mais, produzem melhor, identificam falhas, o que é o mais importante, e têm liberdade para identificar e falar sobre as falhas. Isso cria um ambiente produtivo. Qualquer coisa diferente disso, líder que não se aproxima, que faz... Esses dias eu escutei um termo que foi sensacional. Um diretor de uma empresa virou para mim e falou assim, eu não quero que a minha equipe fique pilotando segurança por controle remoto. Boa. E é isso, né? A gente vê líderes que o cara não faz uma reunião de equipe. Como é que você não faz uma reunião de equipe? Como é que você não junta a tua turma para falar o que espera deles, o que quer deles? Deixar claro, né? Expectativas, responsabilidades. Básico. Isso é muito básico. É estar presente, é estar junto. Isso faz parte do ritual de cuidar de pessoas. Bom, vou pegar de novo o ponto, né, da liderança, né, de deixar claro ali os papéis, as responsabilidades, as expectativas. Essa conversa não existe. Às vezes existe um feedback circunstancial. Quando que vocês conversam sobre segurança? Quando dá um M? Exatamente. Quando que ele te chamou aqui? Qual foi a última vez? Não, quando aconteceu aquela válvula ali, explodiu. É isso. Ele me chamou, ele veio aqui... Né? Recentemente eu vi numa situação ali pessoas falando, então, o presidente lá da empresa chamou a gente. Me chamou quando? Depois da fatalidade. Você conhecia ele antes? Ele já tinha se dirigido a vocês? Não que todo presidente tem que se dirigir, mas assim, as expectativas e o valor a gente tem que falar. Claro. Então eu falo, olha, você tem que fazer um town hall, você tem que trazer essa mensagem, as pessoas precisam escutar o seu tom de voz, 48% da comunicação é tom de voz. Claro. O cara não consegue escutar você falar de segurança. Eu acho que é função de um presidente conhecer a equipe de segurança. No mínimo. Pelo menos de empresas que têm isso efetivamente como um valor, os presidentes estão aí, né? Eu tenho uma passagem para mim que foi bem, bem marcante. Não vou citar nomes, mas eu estava numa empresa
E o presidente global da empresa veio fazer uma visita. E fez aquela visita clássica de passar por todo mundo e tal. Obviamente, era um cara que ele não tinha a obrigação de passar mesa por mesa falando com as pessoas. E ele fez isso. E ele fez isso no setor de segurança, inclusive. Uau. Ele passou no setor de segurança. Foi engraçado porque ele estava acompanhado pelo presidente da empresa, que era um cara, até certo ponto, bastante distante, né? E quando ele veio, ele passou por todas as mesas, ele chegou na minha mesa, nunca tinha me visto, ele me cumprimentou e ele virou para mim e falou assim: eu quero que você tenha certeza que eu faço parte do seu time. Uau. E eu fiquei um pouco sem saber o que responder, porque eu não estava acostumado com isso dentro da própria empresa, né? E é isso que a gente espera, né? Obviamente é um cara que veio também de outro setor, veio de aviação, é um cara que tem uma visão de liderança muito diferente, né? uma cultura que foi muito desenvolvida, exatamente. né? Naturalmente ele tem uma visão muito mais adequada do que a gente tinha no momento. Mas isso é bastante emblemático, né? É o líder que vem e diz: eu tô aqui, sou eu. Ele não precisa me saber o meu nome, mas ele foi ali e disse: eu sou da sua equipe. Isso faz muita diferença, né? Eu escutei assisti um vídeo ontem, onde o líder da empresa falou: eu preciso que todo mundo aqui seja uma pessoa da segurança. Ou uma pessoa por segurança. É isso, né? Então, que interessante quando você vê isso vindo de cima. Olha a força que isso ganha. Demais. Olha o engajamento que isso traz, né? Então, assim, fantástico. Acho que a liderança em todos os níveis tem um papel, uma responsabilidade, seja independente de que área. Né? Às vezes a pessoa fala assim: não, mas eu tô longe lá da área de projeto, de execução, eu sou do administrativo. Você toma a decisão. Claro. A gente precisa de você. A gente precisa que você tenha esse olhar, que você faça as melhores escolhas. E a melhor escolha é uma escolha segura. Não, fantástico. Agora, vamos explorar mais. Então, falamos de integração, falamos de DDS. Queria só trazer um dado para DDS. Eu gosto de trazer assim, né? Vamos lá, empoderar vocês. Quando a gente fala de alguma coisa que é olho no olho, né? O olho no olho, ele é 37 vezes mais eficaz do que qualquer ferramenta de comunicação. Então, aliado a um tom de voz adequado, onde você chama as pessoas, onde você modela a voz, porque é duro também, né? A gente querer fazer uma conversa com uma pessoa no monotom, ela fica pouco inspiradora, não é verdade? Ela fica assim, é uma conversa que é difícil gerar uma discussão. Então, a gente fala, não é fazer um curso de comunicação, mas modele a sua voz, né? Conheça o conteúdo ali, vai provocando esse conteúdo ser construído ali, né? Junto com as pessoas. Acho que isso é importante. Mas vamos buscar uma terceira ferramenta que você acha que é de base fundamental. A PR, né? Eu acho que a PR é uma ferramenta subutilizada, subjugada. As pessoas não entendem de maneira geral. E aí me preocupa um pouco que eu acho que nem as lideranças, os trabalhadores, e eu vejo a equipe de segurança muitas vezes não entendendo o poder de uma PR, né? A PR virou um documento burocrático, um documento que eu faço para constar. Tanto quem faz quanto quem cobra não entende o real motivo, né? Dói quando a gente vê APRs de 30 páginas, 20 páginas. Nossa. É inútil, né? Assim, a gente está falando de algo que não serve para absolutamente nada. E o pior, né? Ele está na frente de serviço. Ele recebe o de acordo de várias pessoas, porque tem empresas que o nível de aprovação, de assinaturas da PR, se exige um monte. As pessoas, obviamente, estão assinando sem ler, o que não traz. Até porque é impossível ler, ninguém vai ler numa frente de serviço uma PR. E eu acho engraçado as discussões. Engraçado, de novo, né? Um engraçado trágico, exato. Né? Quando as pessoas começam a discutir validade da PR, né? Então, deixa de ser o problema executar uma boa PR para dizer assim: não, vamos fazer uma PR que vale por um mês. Para quê? Que isso serve, né? A PR é uma PR simples, a PR é uma PR de uma página, ela é uma análise preliminar de risco de uma atividade que vai ser feita, né? E eu acho que é uma ferramenta extremamente potente, né? Ela deveria, inclusive, ser a ferramenta que norteia tudo que a gente faz dentro de segurança, né? Em campo. E a gente acaba trazendo ela para um ambiente. Eu não sei se eu vou falar alguma coisa que vai desagradar a alguns, mas a PR digital, eu tenho assim um pouco de restrição com APRs digitais, porque quando a gente escreve, quando eu escrevo, quando eu converso, quando eu falo, eu estou botando aquilo por escrito, né? E aí as pessoas falam assim: mas às vezes a pessoa não sabe nem escrever. Isso é um problema. Isso é um risco, dependendo da atividade que ela for. Se ela não tiver a capacidade de fazer uma
uma PR, escrever? Será que ela tem a capacidade de entender um procedimento? Isso são desafios. Total. Né? Mas eu acho a PR uma ferramenta extremamente potente e que a gente precisa qualificar não só as pessoas em campo operacionais, mas precisa qualificar as equipes de segurança para que saibam fazer uma PR bem feita. Perfeito. A galera aqui, pura verdade, viu? Eu com tava medo aqui de falar abrindo aqui, eu falei, deixa eu ver, né? Aquele colega aqui, o Diego Reis, falou, pura verdade, né? Então, assim, a gente precisa, né? Fazer o arroz com feijão bem feito. Olha, o outro colocou aqui, né? Precisamos desse arroz e feijão bem feito. Precisamos do arroz. E às vezes nós mesmos, eu acho que a crítica que você faz, eu trabalho às vezes com empresa que tem APRs, assim, com prazos grandes e é assustador. 6 meses uma PR ser válida? Não é impossível. Me gera um incômodo no sentido assim, não, né? Não pode. Não é isso, você não entendeu a ferramenta. E aí se criam outras ferramentas, que é o que a gente estava falando. O arroz e o feijão acaba não sendo tão apetitoso, né? Acaba não entregando o resultado. Então, bora lá, pega um bife, põe uma salada de maionese, uma batata frita, e o negócio fica pesado. Né? Às vezes é uma refeição que não é saudável, né? Tá envenenando. Então, vamos olhar de novo aqui para a APR como uma ferramenta que é salva-vidas, uma ferramenta simples, uma ferramenta que é para ser feito na hora, no local, por todos. Né? A escrita também acho importante, acho fundamental. Parar para escrever, para pensar a tarefa. Você respira a tarefa. Exato. Né? Vamos lá, gente. O que vai ser feito aqui? Qual que é o trabalho que vai ser feito aqui? Vamos respirar isso. E hoje tem uma mistura, Andresa, as pessoas confundem a PR com o PGR. Né? A sopa de letrinhas, né? Então o cara quer transferir o que está no PGR para dentro da EPR. São ferramentas derivativas. Total. Eu faço um levantamento, um programa de gerenciamento de risco, que ele é geral, ele é pelo negócio, e aí eu trago a PR para a atividade. É isso, que é simples, a gente não precisa complicar, são coisas que são muito diretas, né? Então se questione a sua PR. Se a tua PR está com 30 páginas, tá errado. Tá errado. Se a tua PR tem 1 mês de validade, ela não tem utilidade nenhuma. Ela está sendo... Porque ler a APR não traz o mesmo insight do que fazer. Exato. Né? E às vezes você lê, e se a gente lê na diagonal, que a gente brinca, né? Que você passa o olho ali e assina de novo. Não, isso não é APR. Você chama isso de outra coisa. Mas a APR originária ali, de como ela foi construída, é para a gente poder analisar as etapas, né? Trazer os perigos, tragam os riscos, porque é o mesmo perigo, vários riscos diferentes, quais são os controles. É uma PR também que muitas vezes você vai ver que mudou a condição de campo, né? Então, assim, tem que mudar. Vamos de novo ali, porque vai mudar. Ó, vamos trocar aqui, o equipamento não vai ser com esse mais. Vai ser com outro. Ó, vão entrar pessoas na atividade. A PR fica igual. É isso. E entraram pessoas que não participaram, mas no meio do turno, no meio da execução, não vem mais gente aqui. Peraí. Para essa atividade, a gente vai ter que voltar a conversar. Não, mudou o tempo. Né? Exato. Né? Então, assim, mudou o tempo. Como que a gente precisa, né, olhar para as nossas ferramentas de base com, assim, um olhar muito crítico. Exato. Sabe? Assim, antes de pensar na maionese que você vai colocar no prato, olha para o prato, de novo. Vamos fazer o básico bem feito primeiro. Olha pra ele, faz ele funcionar, porque daí a gente vai estar pronto com uma maionese. Exato. Uma batata frita. Exato. Sabe? Agora o problema é a gente tá comendo antes do tempo. A gente tá colocando as coisas na frente. E são falhas fatais. Exato. Por que eu falo que são falhas fatais? Porque a hora que a gente vai analisar o acidente fatal, aquela ferramenta que tinha todo o poder ali, sabe? De antecipar, de trazer, ela não tem. Ela foi algo que foi inutilizado, subjugado. Ninguém olhou para... E um monte de assinatura, porque a gente se torna burocrata. Né? Ó, eu assinei. Eu tava lá, eu tenho o papel, viu? Olha, eu vou te mostrar aqui, a APR aqui. E aí, como desenvolver também, né? Olha, nos diagnósticos, eu vejo as pessoas usando a APR, mas é inerente do meu trabalho perguntar: você foi treinado na APR? E a resposta é não. Não. Eu nunca fui treinado. Não fui treinado, então me deram aqui para eu começar a preencher. Ou me treinaram no formulário. E aí, treinamento de preencher formulário antes de um treinamento de análise de risco. E as APRs já pré-preenchidas também, né? Elas já vêm digitadas e tal. E outra coisa... Copiada, não tem uma base de dados. Exatamente. Tem uma base de dados lá. Uma vez eu fui analisar uma fatalidade que aconteceu numa atividade de roçada, de vegetação média. E sabe o que dizia a APR? Serviço de poda macia. Poda de jardim.
E serve, né? Ou seja, ela passa. Passou. Ela passa. Passou. Ela passa. Isso assim, esse é um problemaço que eu acho que a gente precisa retomar, né? Voltar à discussão, voltar a ter esses documentos, fazendo esses documentos de forma efetiva, de forma eficiente, não fazer por fazer. E tem um detalhe, você comentou um negócio que eu fiquei pensando aqui, né? Quanto mais assinaturas a gente está colocando na PR, é um sinal de que pior qualidade ela tem. Porque aí a assinatura ela é um compartilhamento de responsabilidade. Ninguém quer se responsabilizar. Então eu peço para o técnico, para o engenheiro, pelo engenheiro residente, todo mundo assina a PR e todo mundo diz assim, ó, assinamos todo mundo junto. Então se errar, erramos todos, ninguém precisa ler. E aí a gente tem um documento... Olha só, o Raimundo, ele deixou uma mensagem. Me ajuda! Essa é a minha briga constante. As minhas têm no mínimo 15 páginas. Eu estou brigando contra isso, mas estou quase sem força já. Me ajudem aí. Dicas, né? Trazer para uma análise crítica. Exato. Mostrar que não tem aderência. Sabe, Exato. quando você faz uma análise crítica, busque por fatos e dados. Vai para campo. Quanto que as pessoas têm aderência a isso? Não tem aderência. Não. Então, é algo para a gente pensar assim, vamos buscar fatos e dados que mostrem isso antes que o fato e o dado seja o acidente. Eu brigo muito por isso, sabe? Não, a análise do acidente não pode ser um momento para você fazer análise de qualidade das ferramentas de segurança. Não é esse o momento. Se você está fazendo análise de qualidade nesse momento, você já perdeu o timing de uma análise crítica. É isso. E, Raimundo, tem uma questão que ela é recorrente, é que a gente acaba utilizando a APR para descrever a tarefa e não para mapear os riscos. E por isso elas ficam gigantes, né? Quando você começa a ter que descrever a tarefa como medidas de controle, você deixou inchato a PR. Então, quando você estreita as suas informações ali dentro e foca especificamente nos riscos que estão na atividade, naturalmente você vai enxugar essa PR, né? E aí ela se torna muito mais dinâmica, né? Perfeito. Bom, excelente. Acho também, né, que a gente precisa, sempre assim, as ferramentas precisam ser adequadas aos contextos. A gente está aqui olhando contexto de obra, né, contexto de indústria, que você tem ali, né, a mão de obra de linha de frente operacional, ela precisa, quem vai usar precisa entender. Sem dúvida. Quem vai usar precisa dizer, sabe assim, qual é a melhor maneira? Onde eu posso preencher isso? Às vezes você faz também um formulário que não ajuda no preenchimento. Uhum. Não é verdade? É aquele formulário de xizinho, só xizinho. Ele não tem que pensar em nada, ele já aprendeu a regra do xizinho, né? E linhas muito curtas para uma letra que não é a letra que o nosso operacional tem. Exato. Porque caligrafia ele não fez. Você tá entendendo? Não vai caber. E aí acaba que você já... intencionalmente ou não, você já tá falando de uma coisa também rasa, sabe? Assim, que você não deixa a pessoa escrever, às vezes até para pensar sobre o que ela tá avaliando ali de fato. E a linguagem, né, Andressa? A linguagem... Muito técnica. Ela precisa ser uma linguagem que a pessoa entenda. Se eu começar a botar um monte de termos técnicos difíceis de entender, ninguém entende, né? Ou seja, aquela informação passa batido, né? Então, precisamos simplificar. Primeiro, acho que precisamos botar a PR como algo importantíssimo e utilizar ela da forma correta. Valorizar, né, nos Gembas também. Vem, me conta um pouco dessa PR, né? Me conta, como que foi? O que te preocupou no momento? Aí você já começa a ver a aderência. Não, eu não participei, quando cheguei já tinha isso aqui. Não, nunca me mostraram essa PR. Me deram lá um papel que eu assinei. Aí você já percebe, o negócio tá assim, cheio, tá quebrado, né? É isso. Acho que esse é um ponto aqui. Olha, o Jackson falou, muito importante esse tema da PR ser escrita, não digitalizada. Muitas vezes o emitente só faz imprimir e não lê. Muito, muito comum isso. Ele não se lembra da APR de algum risco. E aí eu queria trazer um tema que talvez a gente não consiga entrar nele aqui, mas é um tema que eu tenho encontrado muito nos meus games. Não sei se é um cenário que você tem encontrado. Pelo gap existente na APR, quando eu pergunto pra pessoa, outro dia eu tava com um acidentado, ele tava com equipamento na coluna, ele teve encurtamento da vértebra, e eu perguntei pra ele, me conta dessa atividade, onde ele tinha mais de 30 anos de experiência. Quais são os riscos dessa atividade? Não, meu trabalho não tem risco. O quanto que tá vinculado esse entendimento? Isso eu acho que essa pergunta ela é ampla. Assim, muito, a questão é muito ampla. Muito. Porque... Mas preocupa. Preocupa. Mas assim, por que eu digo que ela é ampla? Porque apetite a risco ou predisposição a risco é algo muito individual.
É como eu gostar de salada e outra pessoa não gostar de salada. Eu posso gostar... Bom, eu tenho a minha atividade extra trabalho, é mergulhar. Tem gente que tem pânico de mergulhar. Ou seja, meu apetite a um risco é diferente do outro. O que a gente precisa em segurança é que as pessoas entendam que tem uma linha de base que, independente se para você acha arriscado ou não, ela é uma regra e você não pode quebrar. Na indústria de construção de linhas de transmissão, por exemplo, você tem os montadores. Os montadores, eles são pessoas de trabalho em altura que eu acho que tem poucos profissionais tão capacitados em trabalho em altura quanto montadores, porque os caras escalam torres de 50, 60 metros de altura, às vezes desde baixo, porque é assim que precisa ser feito, né? E eles, quando eu vou conversar com montadores, eu falei, eu não tenho a menor condição. Eu jamais subiria numa torre por ela mesmo. Eu teria dificuldade de subir numa torre, se fosse de helicóptero eu já ia ter dificuldade, o que dirá subir desde a base. E eles sobem disso, porque a relação com o risco é diferente. Provavelmente, se eu perguntar para um montador qual que é o risco da tua atividade, um montador experiente, ele vai dizer, não, você sente algum risco? Você vai dizer não, porque aquilo é tão normal para ele e ele não tem medo daquilo. Né? A gente às vezes associa o risco a medo. Com certeza. E a gente precisa criar uma linha de base. As pessoas precisam entender que o risco é o risco para todos, né? Independente se você se sente ameaçado por ele ou não. Da experiência, né? Independente dos anos de experiência, continua sendo um risco. O risco é risco, ele continua sendo risco. E eu gosto de associar com medo. Medo é um negócio importante em segurança? Claro que é. Demais. Uma pessoa que tem medo, por que ela tem medo? Porque ela está enxergando consequência. Exato. Enquanto que o inconsequente, ele não vê consequência. Então, o medo é uma coisa importante, é algo pra gente conversar, né? Então, assim, precisamos despertar isso. Você tá enxergando a consequência? Às vezes eu até mudo, né? Eu nem falo a palavra risco, eu vou buscando outras palavras para me aproximar, porque às vezes a pessoa também sente aquele medo, e você tratou isso aqui um pouco. Vou falar que meu trabalho tem risco? Parece que eu não tô cuidando e não tô executando bem. Exato. Né? Então parece que se eu evidenciar um risco, tem a ver muito comigo. Não, o risco é inerente àquela atividade, porque existe um perigo ali, e toda vez que a gente vai se relacionar na execução dessa atividade, vão aparecer vários riscos. Vários riscos, né? claro. Então, assim, em momentos diferentes, em intensidade diferente, mas esse entendimento precisa ficar claro. Mas eu vejo, às vezes, que tá lá atrás, a gente não treinou sobre isso. A gente fala muito de percepção de risco. O que é percepção de risco para você? Né? E aí a gente entra no processo de treinamento, que a gente falou da integração. Sim. Né? Do treinamento. Você tem muito... a gente teve um acidente fatal. A gente tem uma atividade na construção de linha de transmissão, que a gente monta uma estrutura que ela chama empancadura. Que quando você vai passar linhas de transmissão por travessias, seja... Para ser bem simples, por exemplo, eu vou passar uma linha de transmissão por uma via pública, eu tenho que garantir que ao passar essa linha, esse cabo não vai cair, eventualmente machucar alguém. E a gente teve um acidente que essa empancadura no Brasil, que isso é um padrão muito nosso, muito da América Latina, elas são construídas com postes de madeira. E o acidente foi que a retirada desses postes ela tem que ser feita com um caminhão Munk, ou seja, eu tiro o poste. E o trabalhador, para tentar agilizar o processo, cortou o poste. O poste caiu, eles não conseguiram sair a tempo e acabou matando o trabalhador. Mas onde é que eu quero chegar? É que o cara que monta isso, chama um esporeiro. É o cara que sobe nisso. De novo, é uma atividade que eu, nem por coordenação motora e nem por medo, conseguiria fazer, que é subir num poste de madeira utilizando... E nesse acidente, obviamente, tinha os esporeiros, que foi quem montou. E nem tinha muito a ver com a investigação, mas eu perguntei pro cara, falei, como é que você começou nisso? Como é que você aprendeu a subir e tal? Subindo, foi a resposta. Ninguém se preocupou. É um montador experiente, esporeiro e etc. Mas se ele aprendeu subindo e nunca se acidentou, ele não sabe os riscos que estão envolvidos naquela atividade e ele tem anos de experiência sem conhecer o risco. E uma hora ele vai errar. E não vai estar seguro e vai se acidentar e vai causar vai ter um acidente, provavelmente um acidente com grande potencial de ser um acidente fatal, porque é queda de altura, enfim, né? Sentado, muito possivelmente, porque você está amarrado com cintos de posicionamento. Então é algo que, se eu não treinei
E pessoas com experiência também precisam ser treinadas. Opa. Eu não posso contratar alguém e dizer, putz, eu não preciso treinar porque é um cara experiente. Já veio do mercado assim? Já veio pronto. Não veio pronto. Se ele veio pronto, eu preciso ter a certeza que ele está pronto. E isso é num processo de integração, de treinamento. Perfeito. Treinar a atividade, os erros dentro da atividade, as falhas dentro da atividade, as variabilidades que podem acontecer nessa atividade para que ele esteja atento, né? Os inesperados que a gente já conhece sobre essa atividade, a gente tem que falar dele, e também os acidentes que são inerentes a essa atividade. Claro. Tudo isso vai ficando cada vez mais o risco mais presente, mais tangível, mais concreto. A conversa, às vezes, ela é muito abstrata, sabe? Eu tenho investido muito meu tempo para deixar essa conversa mais concreta. É isso. Pra tirar ali da imaginação e colocar, isso aqui pode acontecer com você. Lembra disso aqui? Né? Pensa sobre isso aqui comigo. Vamos lá, enumera aí comigo sobre isso. Então, acho que esse é um ponto importante. O pessoal falou aqui que já fez diagnóstico sobre... Raimundo, diagnóstico sobre entendimento de perigos e riscos no DDS. Foi muito frustrante. Porque os meus colegas com mais de 15 anos de experiência. Olha isso. Então... é algo que a gente precisa trabalhar. Assusta. E, de novo, a gente está falando de arroz e feijão. E, Andressa, a gente tem o profissional experiente, ele é normalmente quem a gente negligencia, porque ele já tem experiência, e ele é o que tem a maior capacidade de influência. Então, eu negligencio ele para mostrar os riscos e deixo com que ele influencie profissionais mais novos, e aí eu crio uma bomba para o cara se acidentar. Nossa, você tirou a palavra da minha boca. Você cria uma bomba, né? Ela vai acontecer. Ele é um funcionário bomba-relógio. Ele é um funcionário bomba-relógio. Ele não aceita intervenções, ele não aceita intervenção de um técnico de segurança, às vezes, que é muito menos experiente que ele, mas que, às vezes, está vendo um risco e está dizendo para ele. E isso a gente precisa tratar de forma... Algo que eu tenho, sabe, refletido, e nas últimas semanas, onde eu tenho passado, eu tenho deixado claro o que é autoconfiança? Essa autoconfiança, ela é reflexo do quê? Ela é reflexo da maneira como a gente lida com o conhecimento, com a experiência. Exato. Ela é um reflexo. Então, vamos lá. Quais são os sintomas de um autoconfiante? É dono da verdade, sabe tudo, tem o ego, tem o orgulho. Quando eu mostro os números da acidentalidade do Brasil, eu falo, quanto orgulho tem aqui? Quanto orgulho ficou aqui? Quanto ego tem aqui? Né? Então, a maneira como você se relaciona com o seu conhecimento e experiência. Então, esse é o extremo negativo. Eu digo, olha, tem dois extremos. Onde que você tá com a experiência e com o conhecimento que você tem? O que você tem feito com o conhecimento e com a experiência que você tem? Você anda pelo extremo positivo ou extremo negativo? E o que é o extremo positivo? Né? As pessoas me perguntam. Humildade. Claro. Porque quem tem humildade, escuta. Quem tem humildade, aprende. Quem tem humildade, volta atrás. Olha, eu tenho que voltar atrás. Reconhece erro. Quem tem humildade, reconhece. Né? Quem tem humildade, continua aprendendo, ouve com o outro, aprende, adota o filho do outro. Às vezes a ideia não foi minha. Claro, não é verdade? Nossa, isso. Eu que executo isso aqui há 15 anos, não sabia disso, nunca tinha olhado com esses olhos, vem outra pessoa e você assume aquilo. Então, acho que essa reflexão tem me permitido fazer, tenho pego... Né, o flip chart, ele olha, qual é o seu extremo? Porque, que legal, a gente às vezes mede as experiências dentro de uma sala, você tem às vezes 300 anos de experiência. É verdade, é verdade. Eu falo, nós temos 300 anos de experiência aqui. E como você tem lidado com esse conhecimento? E sabe uma coisa que eu acho que vem numa reflexão aí, nisso que você está falando, Andressa? A gente tem uma prática, e eu nunca vi diferente disso, que é treinamento único, né? Eu treino todas as pessoas da mesma forma. Só que você não vai treinar o experiente da mesma forma que você vai treinar o inexperiente. Você perde ele. Você perde ele, exatamente. Então a gente fez um trabalho na Elecnor recentemente, que foi, vamos mapear quem são os experientes que dão problema? Não como uma questão de puni-los, mas de como é que eu chego nesse cara para influenciar ele? Como é que eu faço que ele seja um valor? E quando você vai olhar isso, não são muitos. Não é um grupo gigante de pessoas. Às vezes são 10, 12, 13, obviamente dependendo do tamanho da empresa. E é possível você individualizar um treinamento, individualizar a forma de abordar essas pessoas com um trabalho um pouco mais estruturado. Mas quando eu tento treinar todo mundo da mesma forma, do mesmo jeito, isso fica muito mais difícil, sem dúvida nenhuma.
você vai no atacado, né? E tem perda, né? Tem perda. Sem dúvida, sem dúvida. Ele desacredita, muitas vezes até dentro da própria sala, né? Exato. Ele se torna, às vezes, polemiza situações ou muitas vezes ele nem tá ali, né? Ele tá em algum lugar, mas sai do mesmo tamanho. Né, ele não vê valor agregado naquilo, porque não é para ele, não é do tamanho do que ele precisa. O cobertor não tá cobrindo. É isso. Né? E aí a gente entra em outro assunto polêmico, eu não sei se a gente vai aprofundar, mas e os treinamentos online? Esses treinamentos de tarefa, essa fatalidade que eu analisei, que eu falei da APR, uma outra coisa que apareceu na investigação foi uma pessoa semi-analfabeta com treinamento online. Não, a gente precisa olhar para isso com responsabilidade. É claro. Não estamos dizendo para não fazer. Só estamos dizendo que a gente precisa ter responsabilidade com os treinamentos. Com o que a gente está colocando. Entende? Porque, de novo, a gente é o burocrata das horas de treinamento. É indicador. Exato. Né? Tem indicador, horas de treinamento. Como que isso está acontecendo? A pessoa, às vezes, ela não tem um cognitivo. Você tá entendendo? Olha, eu tô falando responsabilidade, porque ele não tem um cognitivo para discernir o que tá acontecendo lá no online. É isso. Diferente de outras pessoas, em outros níveis, em outras atividades. Então, ter esse discernimento nosso, esse accountability nosso. Claro. Né? De que, não, eu quero comprar porque é mais rápido, não é porque é mais barato, o cara não consegue ir e é difícil chegar. É verdade, né? A gente tava comentando aqui. Eu tenho olhado muito pra minha saúde, porque eu sou uma consultora que viaja o Brasil, viaja vários países, vou no interior lá da Argentina, no interior lá da Colômbia. Caramba, isso tem um desgaste. Claro. Não são todos os consultores que querem ir, que querem, entendeu? Pegar o ônibus e vamos embora. Então, assim, mas a gente precisa criar meios para que esse conhecimento chegue. Não, e até, assim, sendo essa opção, faça uma avaliação de retenção de conhecimento, né? Chega no campo e pergunta. Faz perguntas básicas de trabalho em altura, faz perguntas básicas de NR10. Agora, você precisa saber o que fazer com as respostas negativas. Se você chegar no campo e entender que o teu trabalho, o teu treinamento de trabalho em altura online não está gerando efeito nenhum, e aí? Você vai ficar com essa resposta ou você vai ter braço, vai ter força para fazer alguma mudança, né? Isso é importante. Isso é importante. Eu acho que isso é importante e alguns até conceitos, eu tenho conversado com muitas pessoas e aqui nos Estados Unidos tenho acompanhado muitas pesquisas, né? Porque dependendo da maturidade cultural que você tem, a inserção de algumas ferramentas e de alguns conceitos de segurança, tem até um colega que eu sigo que ele fala, chega a ser criminoso você fazer isso no nível de maturidade que você tem. A gente precisa falar disso, né? E elevar o tom. Né? Dependendo do nível de maturidade, tem conceitos que a gente pode colocar nessa maturidade que vai ser criminoso. É isso, sem dúvida nenhuma. Tem ferramental que você vai colocar que pode ser criminoso. Por quê? Porque vai gerar uma perda, meu amigo, que é impagável, né? E às vezes as pessoas lidam com números de fatalidade com uma facilidade, né? Eu escutei algo, assim, muito chocante essa semana, né? Você tem que ver, o supervisor do cara que morreu. Você tem que ver o que o cara lá de cima queria com ele. Opa, peraí. Como assim, né? Como assim? Você tá falando isso, e eu sei por que você tá falando isso. Porque não é da tua família. É isso. Porque a vida do outro, muitas vezes, não vale nada pra você, porque não é da tua família. Então, esse tema da responsabilidade. Mas vamos lá, porque eu não sei quem tá aí no chat curioso, mas nós falamos que a gente ia falar de 4 ferramentas. Então, a gente falou de integração, de DDS, de APR. Fala da 4ª ferramenta pra gente. Pô, me refresca aí. Permissão de trabalho. Que eu ia falar em outra. Depois a gente tem uma que é só do líder. Tem uma que é da liderança, vai como um todo. Mas vamos lá. Só para não perder a conta. Vamos lá. Qual a importância que a permissão de trabalho tem para um setor que você está de grau de risco elevado? Eu acho que, bom, a importância ela é gigantesca, né? Ou seja, ela é fundamental, assim como a PR, né? As permissões de trabalho, de trabalhos especiais, ela tem justamente essa função, o olhar dentro de um ambiente de risco, atividades que têm um potencial ainda maior pela própria característica dela, né? Então, a gente está falando do trabalho com energia, trabalho em altura, a gente está falando de espaços confinados, movimentação de cargas, que é que a gente negligencia demais, né? São atividades onde a gente precisa garantir que essas permissões de trabalho... A permissão de trabalho, ela é quase que um duplo cheque, né? Se eu tivesse uma PR funcionando super bem...
ela vai estar os riscos mapeados ali, mas ela é tão arriscada que eu preciso que as pessoas tenham conhecimento de que ela está sendo feita e estejam ainda mais atentas. Principalmente quando a gente está falando de trabalhos em simultâneo. Quando a gente está falando de trabalhos especiais e de alto risco que acontecem em simultâneo, isso potencializa. E a necessidade de consciência dessas atividades é extremamente importante, né? E, de novo, né, a gente passa pelo mesmo processo da PR. É uma ferramenta que foi desvalorizada, ela é burocrática, ela é uma ferramenta feita por fazer. Pesada. A gente tem as PTs, PTEs, digitais, estão por aí, né? Estão por aí. A gente vê de monte essas ferramentas. E isso acaba sendo uma forma de negligenciar. Negligenciar algo que mata. Também permissões de trabalho muito genéricas. Demais. Onde os controles críticos, né, você está usando o mesmo formato para uma movimentação, igual você estava falando, né, um içamento e um trabalho em altura. Ou um trabalho num ambiente confinado, ou seja, sabe aquele conteúdo genérico sem especificar os controles críticos que são fundamentais ali para aquela atividade. Porque na permissão eu vou checar esses controles críticos. Então, isso para mim é uma dor. E na condição, né, Andresa? Ou seja, falar de trabalho em altura de forma genérica não te dá a condição daquele trabalho em altura, aonde você está colocando os teus equipamentos, a tua linha de vida, onde você está colocando teus equipamentos de ancoragem, que condições você tem no ambiente, isso muda o tempo todo, né? Então, negligenciar as PTEs, as PTs, as permissões de trabalho, é dar chance para o reloginho começar a contar, né? E precisa ser feito em campo. Precisa ser feito no local de trabalho. Com todos, né? Chegou gente nova, para tudo, vamos de novo. Claro. Né? O processo, os terceiros precisam participar. Eu tive um acidente que eu fui analisar, em que eu perguntei pro rapaz, né, que estava ali operando a máquina para atividade, ele era um terceiro. Não, eu só assino. Desse processo, vem para mim para eu assinar. É isso. Uau! Né? Perdemos. Acidentes são construídos, nós sabemos disso. Quer dizer, você falou, o relógio está contando mesmo. Agora, falamos de 4 ferramentas básicas, aquele arroz e feijão ali, gostoso, bem feito, que quando você come ele, você sabe, uau, que Deu delícia. Eu comi um essa semana, estava muito bom. E quando a gente olha para a liderança, aquela liderança imediata, queria te ouvir, né? O que a gente precisa para esses líderes imediatos? Eu acho que, a gente precisa formar esses líderes, né? A gente precisa ter líderes cada vez mais, a gente precisa ter líderes que gostam de liderar e gostam de pessoas. Eu acho que esse continua sendo um desafio muito grande. O líder precisa entender que o ativo que ele tem que cuidar são as pessoas que estão com ele, né? Eu acho que nisso a gente ainda tem um caminho muito longo para preencher, né? Até no setor elétrico tem uma característica interessante que a parte de construção, por exemplo, de linhas de transmissão, eles são muito fechados. Então, são grupos muito fechados, são grupos de amigos que eles vão andando pelas obras. E a gente vê que, nesses casos, o índice de acidente é baixíssimo. Porque eles se conectam entre eles. Eles têm... É muito interessante que quem é do setor elétrico vai saber o que eu estou falando, mas quem não for fica fácil, né? A gente tem algumas cidades que são polos. Então, a gente tem uma cidade muito famosa, que é Piripiri. Piripiri tem, sei lá, acho que o número vai ser 60% das pessoas tem alguma relação com construção de linhas de transmissão. Então, quando você chega num grupo, você está lá no grupo, você vai para frente de serviço, você vai conversar, porque aquele é meu primo, aquele é meu tio, aquele é meu vizinho, aquele é meu sobrinho e tal. Naturalmente, você cria uma condição muito mais segura entre eles. Sim. Também de cobrança, também de brincadeiras e tal, mas você cria uma condição porque eles acabam se cuidando. Sim. Mas, de maneira geral, os líderes não estão treinados para cuidar das pessoas, né? E cuidar, Andresa, a gente precisa ampliar isso também. Sim. Eu preciso cuidar até do ouvir as pessoas com problemas. Assim, nós estamos vivendo um problema, a gente também não vai aprofundar, mas olha o que a gente está vivendo em relação à saúde mental. Sim. É gravíssimo o que a gente está vivendo nas empresas em relação à saúde mental. E boa parte do que a gente está vivendo é pela incapacidade do líder de enxergar os problemas dos seus liderados, né? Sim. E às vezes o próprio líder precisa do acolhimento. Sim. E precisa ter humildade para isso, né? E às vezes não tem.
É isso, né? Terceiriza-se isso para as áreas de segurança, terceiriza isso para RH. E o líder precisa cada vez mais cuidar de pessoas. E cuidar dele. E cuidar dele. Cuidar dele. Cuidar Ter dele, essa maturidade. Né? Porque a gente encontra muitos estigmas relacionados a esse cuidado. Exato. Né? Tanto por parte da liderança como por parte do liderado. Uhum. Então, como construir um ambiente para você até trazer uma conversa como essa? Porque a gente vê um monte de palestra, mas será que a gente está tocando mesmo nele? Será que ele está entendendo? Né? Do que nós estamos falando? O que isso significa? Uhum. Porque isso, né, eu falo, né, são os ativadores comportamentais. O quanto que um tema psicológico, afeto fisiológico. Claro. Não é verdade? A gente vê isso, esgotamento físico relacionado ao trabalho. Sabe, no domingo já começa a se sentir mal, já começa a passar mal, já começa a sentir enjoado, já começa a sentir dor de cabeça, já começa, né, o corpo já começa a falar. Uhum. Por quê? Porque aquele ambiente é tóxico. E aí, mas aí tem uma coisa que é interessante também. A gente começou a olhar recentemente na Elecnor casos que a gente tem de burnout ou depressão, enfim. Isso, uma coisa que a gente tem que estar muito atento é que isso normalmente ele se manifesta no ambiente do trabalho. Mas quando você vai entender o pano de fundo é muito mais complexo. Porque você traz questões pessoais muito fortes, né? E quando a pessoa manifesta isso, a gente ainda tem a possibilidade de atuar de alguma forma, né? E esse é o líder, porque o líder conhece quem está no dia a dia ali. Mas tem vezes que a gente não consegue atuar. Tem vezes que a pessoa chega para trabalhar e pelo distanciamento do líder ela segue ali. A gente tem o tal do presenteísmo, né? Porque quando a pessoa falta, pelo menos ela não está se colocando em risco. O problema é quando ela está no ambiente de trabalho e a gente não percebe que ali tem um desvio importante, né? Então, cada vez mais, se os líderes não tomarem consciência de que precisam cuidar das pessoas e que isso é papel dele, líder, não é papel da área de segurança. O acesso que ele tem, nós não conseguimos ter. Exatamente. Nem o RH consegue ter. Exatamente. Chegar onde ele consegue chegar, a gente não consegue ter essa chegada. É isso. E aí a gente entra numa questão que ela vai um pouco mais atrás, né? O líder precisa se envolver desde a contratação do empregado. Quando o líder não se envolve desde a contratação, ele está terceirizando a responsabilidade sobre alguém que vai estar sob a gestão dele. E isso é extremamente importante. Isso a gente está falando para tudo. A gente está falando de técnicos de segurança, a gente está falando de pessoas operacionais. O líder precisa ser o cara que faz essa amarração. E que vai construir um time vencedor, né? Eu falo, né? A gente não contrata um time vencedor, a gente constrói, forma. Só que aí a hora que você vai trazendo novas pessoas, você vai formando. Claro. Você vai formando. E tudo isso, né? Quem dá o tom da segurança psicológica? O líder. O líder. Mas ele também precisa encontrar isso, né? E às vezes a gente vê ambientes onde você não pode dar má notícia. Uhum. Não pode, não aceitam. Não, Andresa, não aceita aqui. Não, eu tenho que falar algumas coisas pisando em ovos, né? Porque ele não encontrou um ambiente para trazer ali, olha, temos uma situação. Olha, aquilo ali tá me preocupando. Então, como construir isso? Então, é um tema, sim, é um tema que... E eu acho que a gente tem, às vezes, até incendiado essa liderança imediata. Porque a gente quer que ele seja tanta coisa, sem nenhum preparo. Exato. E aí ele Mas sofre. aí, Andresa, entra em mais um detalhe, né? Que você é reflexo do seu líder, né? Total. Então, quando você vê um líder de campo com uma atitude, ele não vai ter um líder acima dele com atitude diferente. E o líder acima do líder acima, então isso gera uma cadeia. Isso gera uma cadeia que ela é destrutiva. E ela vai bater lá embaixo na hora que tiver um acidente. E a hora que tiver um acidente, toda essa cadeia vai ser cobrada. E a incapacidade é de todos, né? A capacidade é de todos, desde a ponta até a outra ponta, né? Eu estava discutindo com um presidente de uma empresa, ele é sul-africano. A gente estava discutindo essa semana os papéis e responsabilidades dele. E eu estava apresentando, né? Olha, de acordo com o diagnóstico, vamos formalizar para a companhia toda e vamos falar do seu papel, sua responsabilidade. Então eu falei, ó, a primeira coisa, em campo. Quando você estiver em campo, o Gemba, as observações de comportamento, é muito importante participar do diálogo de segurança. Ele olhou para mim e falou assim, não, peraí. Eu vou fazer a mesma coisa que o diretor, que o gerente, que o supervisor, que o líder imediato. Isso não é uma sobreposição, não, isso é coerência. É isso. Você não vai fazer todo dia.
Mas quando você visitar aquela organização, daí o outro colega entra e fala assim, não, mas ele tem, Andressa, que ser o cara que grava vídeo. Meu amigo, deixa eu te contar uma coisa. É muito legal. Eu vim de empresa que a minha CEO, a Indra Nui, dava um show nos vídeos de segurança, nas visitas a campo. Agora, tem lugar que esse vídeo nunca vai chegar. Uhum. Mas ver aquele homem, saber que ele tá com colete, que ele tá com capacete, que ele tá entrando lá na unidade. Quanto que isso engaja, quanto que isso inspira, quanto que isso motiva. Ver ele com um calçado de segurança também, sem adornos, né? Às vezes é uma coisa assim, sabe? Comer no refeitório, usar o nosso banheiro. Porque às vezes eu falo, você foi no banheiro? Você foi lá comer? Porque tem lugar que a gente vai e eu não como. E eu cheguei em São Paulo, uma empresa austríaca, falei, você precisa ir no restaurante. Não, mas peraí, como assim? Falei, e ainda, né, algumas pessoas falam, não, mas peraí, não é assim. Você foi lá, você viu a quantidade de mosca que tem lá? Não é preciosismo, não. É saúde mesmo. Claro. Não é preciosismo, é saúde. Quantidade de mosca, as pessoas falando, Andressa, não dá. Que a gente... Você quer saber o negócio da segurança aqui? Vai no nosso refeitório. É isso. É isso. E não dá para entrar pela metade. Não. Isso é uma coisa que a alta liderança precisa entender. Se você vai entrar pela metade, você não vai fazer esses rituais, não entra. Não seja o sponsor daquilo que você não vai executar. Eu acho que até a gente pode ter estruturas onde o cara não queira aparecer. Pô, eu não vou fazer o meu Gemba, eu não vou fazer as minhas idas em campo, não vou fazer... Então não seja você o sponsor. Bota o teu diretor que é, o cara que compra... O de operações, né? Mas alguém, quem for entrar, entra pra valer. Não entra devagarinho ou pela metade, isso aqui eu faço, isso aqui eu não faço. Né? Ah, não é tão assim, né? Exatamente. Não, eu não conheço, não vou conseguir... Tem que designar um sponsor para poder transmitir a mensagem. Exatamente. E que seja ele empoderado para aquilo, né? Exato. Um tomador de decisão, alguém que tem, né, uma força, respeitado. Porque o duro é também, né? A gente tem tantas pessoas que não se empoderam e aí elas não se tornam creíveis. Uhum. É isso. E aí a coisa meio que cai num vazio, né? Isso. Bruno, assim, excelente a conversa. Pode ir mais 2 horas aqui, porque assunto tem, né? A gente vai puxando e vai. Não sei se alguém tem alguma pergunta, mas assim, já li tudo aqui. Galera muito aplaudindo, falando, olha, que excelência de podcast, muito obrigada. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem aqui final para os profissionais de segurança. Cara, como que você avalia? Qual é a crítica que você faz para nós? E o que a gente precisa, né? Sabe assim, se mover. Qual é a direção que você enxerga para nós, profissionais da segurança, hoje? Bom, eu acho que assim, de maneira geral, a segurança está virando ela já é um fator central em qualquer empresa, né? Ou seja, a gente já não consegue mais dissociar a segurança da produção, principalmente, ou talvez lastrada por uma questão legal, que nos obriga, mas também porque a gente já entende que é inaceitável você ter acidentes. Né? E não se faz isso sem profissionais de segurança. Tá? Eu costumo dizer, semana passada a gente teve uma discussão acalorada no trabalho, porque eu costumo dizer que tem as pessoas que têm que estar felizes com o que estão fazendo, em qualquer empresa, para que a segurança funcione, precisam estar de bem com a vida, precisam estar se sentindo valorizadas, são técnicos de segurança, engenheiros, técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, todo mundo que trabalha com saúde e segurança. A gente precisa olhar para essas pessoas com o mesmo carinho e com o mesmo cuidado que a gente olha para qualquer colaborador. Porque eu só consigo cuidar se eu me sentir cuidado, respeitado. E eu acho que os profissionais de segurança precisam também se colocar dessa forma. Né? A gente vê, eu particularmente, a gente ainda vê muito profissional de segurança preso a conhecer a vírgula da norma, a vírgula de um determinado procedimento, processo e etc. E às vezes não se questionando se é aquilo que efetivamente vai mudar a realidade em campo. Né? São pessoas que, não que a gente vá descumprir a norma, mas quando a norma a gente sabe que ela é recheada de coisas, enfim. Mas eu preciso estar olhando para as pessoas muito mais do que olhando para a norma. Né? E a gente precisa ter vivência. O profissional de segurança precisa estar em campo.
O profissional de segurança precisa estar falando com as pessoas. A gente ainda vê muito aquele perfil de profissional da segurança sendo fiscal de segurança, sendo polícia. Em alguns momentos vai ter isso. Isso é necessário. Quando a gente tá novo, né? Cultura, maturidade cultural. Claro. E tem momentos, né, Andressa, quando a gente está com uma acidentalidade muito alta dentro das empresas, não tem como. Você vai ter que entrar com comando em controle. É isso. Mas isso não se perpetua ao longo. Isso não é uma cultura. Isso é uma ação efetiva, ela é pontual. Você vai fazer comando em controle por 3, 4 meses e aí você vai voltar para cuidar das pessoas. E eu acho que os profissionais de segurança precisam ser esse agente de mudança, né? E precisam se capacitar desta forma. Ser capacitado nas normas, ser capacitado é super importante, mas saber falar, saber abordar as pessoas, entender, ter uma escuta ativa é fundamental. É fundamental. Se eu não escuto os outros, e até se eu não escuto aquele líder que não é muito afeito à segurança, ele provavelmente tem alguma coisa para te falar. E a gente precisa escutar. Vou te dizer uma experiência, depois eu até trago como é que foi, mas a gente soltou essa semana internamente na Elecnor eu não gosto de pesquisa de satisfação, chama uma avaliação de experiência. A gente mandou para 100% dos líderes da Elecnor uma pesquisa chamada avaliação de experiência, lá com 15 perguntas sobre os mais variados temas, né? Sobre procedimentos, inclusive tem 5 perguntas lá que falam especificamente do nosso comportamento em campo. Você se sente acolhido, você se sente escutado? Como é que você vê o papel do gerente de segurança, dos gerentes de segurança para o negócio? Quando eles vão em campo, eles te ajudam, eles não te ajudam? Óbvio que a gente vai receber muitas críticas, mas são essas críticas que vão me fazer crescer. Né? E outro detalhe, que é quase um alerta. Muito cuidado em ser tolerante com desvios de segurança por uma falsa impressão de que aquilo te mantém na posição. Porque quem exige de você ser tolerante com desvios, fatalmente vai te deixar quando algo mais sério acontecer. E é o teu nome que está lá. É o teu nome que está lá na primeira, é o teu nome, é o porquê você não fez. Então, seja pró-segurança. Bons profissionais vão ter trabalho sempre. A gente está carente no mercado. De bons profissionais. Setor de energia, que a gente acabou vindo falar de setor de energia, o setor de energia está muito carente de bons profissionais, profissionais que conheçam. Então, tenham esse cuidado. Tenham esse cuidado de se capacitar, tenham esse cuidado de exercer o teu trabalho com excelência, respeitando para ser respeitado. Eu acho que isso é um ponto bastante importante. Assim, excelente o tema, né, de cuidar dos profissionais de segurança. Acho que esse é um ponto. Esse é um ponto, né, para engajar, para inspirar, ter times, né, altamente inspirados para pró-segurança, empoderados, né? Um empoderamento verdadeiro também, né? Claro. Né? Não é aquela coisa de fachada também. Mas acho que você trouxe, né, essa pesquisa, né, voz do cliente. Voz do cliente, exatamente. Né? Eu costumo dizer que todo mundo é nosso cliente. E às vezes a gente tem dificuldade. Você está atendendo do jeito que você gostaria de ser atendido? Às vezes nós não estamos atendendo. Eu trago um ponto que me preocupa muito. Você falou, né? Quase um alerta. Né? Você falou o tema a negociação da segurança, né? Acho que esse é o tema, de abrir a exceção e tal. Mas tem um outro tema que para mim é um grande alerta. Sabe qual é? Dependendo do contexto que você tá, tudo é responsabilidade do líder. Isso me assusta. Verdade, tem toda a razão. Isso me assusta num nível, assim, porque... Não, nada é comigo. Tudo é com ele. Tudo é com ele. Não, ele que tem que fazer. Ele que tem que fazer. Eu cheguei num dia, eu falei, tá bom, nós estamos aqui no diagnóstico, eu gostaria de ver você, técnico de segurança, fazendo uma abordagem comportamental para eu acompanhar. Não, eu não vou fazer. Quem tem que fazer é o líder. Não, eu não vou fazer. Ele não fez a abordagem. Tudo é o líder. Peraí, então, deixa eu ver você fazendo. Claro. Deixa eu ver como que você, né? Porque o jeito que você tá fazendo tem a ver com o que você tá treinando, o repertório que você tá usando, tudo, comportamental. Ele não fez. Então, assim, a gente vende uma coisa que a gente não compra, que a gente não usa. Como você cobra algo que você não conhece. Exato. Né? Que você nunca teve do outro lado. Peraí, para você se ver como observador ali. E como que eu vou conduzir essa conversa? Porque existem conversas muito fáceis, existem conversas muito difíceis. Então, assim, cuidado com isso. Sem dúvida. Pega na mão do cara. Vamos caminhar junto. É isso. Do mesmo jeito que tem momentos que a gente tá lá empurrando o líder, né? Pra faz. Aí você vê ele fazendo na última semana do mês, no corre e tal. Meu, vai com ele.
Se antecipa já na primeira semana do mês, sabe? Faz o inesperado pra ele. Ele não tá esperando que você vai ligar e ofertar ajuda. Ele não tá esperando que você vai ligar e falar assim, ó, eu tô indo pra planta, quero ter um momento com você, em campo. Vamos lá? Vou deixar já reservado aqui, vou bloquear sua agenda no Outlook, porque eu quero estar com você 30 minutos, 1 hora, nós vamos percorrer toda essa planta juntos. Ele não tá esperando por isso. Eu confesso que ele não tá esperando. É muito comum a gente escutar. Ele não vem aqui também. E um detalhe importante, Andresa, que acho que é mais uma palavra, né? O profissional de segurança precisa ser resiliente. Muito. Porque você vai marcar com o líder, ele vai desmarcar. Você vai marcar de novo, ele vai desmarcar. Você vai desmarcar de novo, ele vai marcar. Você vai marcar 200 vezes, mas uma hora ele vai. E se essa hora que ele for, você aproveitar e mostrar pra ele que é Nossa, você ganhou o jogo. Você ganhou o cara. Você ganhou o cara. E ele vai estar com você. Então, eu acho que é super importante. Não, legal. A Cibele Gadioli, hein? Cibele, tudo bem? Da 6G, ó. Tô acompanhando, hein, Cibele? Gostou, né? Falou assim, fala um pouquinho de cultura com as empresas terceiras. Desafio, né? Baita desafio, né? A gente até vinha falando isso antes, né? Isso é bem difícil porque é uma empresa trabalhando dentro de outra empresa. Né? Essa transmissão de cultura também, né? Porque ele não tem uma cultura própria, né? Então, eu acho que a relação com empresas terceiras, ela começa nos pré-requisitos definidos pela própria empresa contratante. Falamos sobre isso aqui, né? Contrato. E isso precisa estar muito bem amarrado dentro de contrato. A gente tem que lembrar que empresas prestadoras de serviço, elas têm custo, ela tem uma série de coisas que ela precisa prever com antecedência. Eu acho muito... não sei se a palavra vai ser muito forte, mas é um pouco desonesto quando eu faço um contrato com uma empresa e a hora que ela entra para trabalhar, o meu nível de exigência com ela triplica. Nossa! E ela não tem capacidade de atender. Então, eu acho que a gestão de terceiros, ela começa nas especificações de contrato, quando existe, né, muito bem feitas, quando eu sou absolutamente transparente com a empresa do que eu espero delas, isso precisa estar muito claro. Mas isso precisa estar muito claro antes de se estabelecer a relação contratual. Depois que você fez, fica muito difícil, porque a empresa fez uma previsão para aquilo. Mudar a regra do jogo depois, ninguém consegue. Não dá para acompanhar, e até assim, a energia que ele vai colocar, né, para acompanhar tudo isso, ele já entrou num jogo perdendo. Exatamente. E, né, você entrar num jogo perdendo, gente, a motivação vai lá embaixo. Exatamente. Eu costumo dizer que tem uma armadilha na percepção de risco, que é a vontade. Né? Eu já tive que analisar a ocorrência, que eu vi ali vontade, né? O cara tinha terminado, eles tinham avisado que não ia ter a obra não ia continuar naquele dia, os caras foram pro alojamento, faltando 15 minutos, uma viagem de 40, faltando 15 para voltar, para chegar no alojamento. Ó, volta de novo que a torre vai funcionar amanhã sim, vocês têm que fazer o trabalho. Imagina a vontade que aquele eletricista botou o uniforme. Que teve DDS. Alguém preencheu a PR? Não, vontade. Então, entrar num jogo sem vontade, você já criou mais uma barreira. É mais uma barreira. Então, tem que ter esse pensamento, sim. Cada hora é uma caixa de surpresa. É isso. Cada hora é uma exigência nova. Ou seja, o negócio não é claro. E toda vez que falta clareza, vai acontecer isso. E aí, eu acho que tem um caminho que isso pode ser um caminho, uma saída para isso, né? A gente precisa incluir as empresas terceiras como parte do nosso processo efetivamente. Sim. Inclusive, a gente tinha que tirar esse termo terceiro e usar de empresa parceira. São empresas parceiras. Eu estou pagando por algo, mas ele está executando algo dentro do meu processo. Então, ele precisa estar integrado a isso. E atividades que muitas vezes eu não tenho know-how para fazer. Exato. De alta complexidade. Exato. Ou seja, preciso dar espaço, preciso ouvi-los. Não tenho fóruns que, né, muitas vezes, o que eu quero deixar aqui, que é um alerta, né? Quantas comissões de segurança de terceiro que a gente está discutindo segurança só com o técnico de segurança da empresa terceira? Cadê o gestor do contrato do cliente? Cadê o gestor do contrato nosso, que somos empresa terceira, e aí junto com o técnico de segurança? Mas não dá. Não estou desmerecendo o trabalho do técnico de segurança. De maneira alguma, eu sou da segurança, eu sou pró-segurança, pró-time de segurança. Mas não vai acontecer nenhuma transformação. Não vai. Não tem governança do tema. E a gente vê isso, né? Isso é outra armadilha, né? Que é assim, como é que você inclui o terceiro? Eu faço um evento de reunião de terceiros uma vez a cada... 3 meses, 6 meses. 4 meses. Não. E como é que é o evento? Não, a gente vai lá, expõe números e tal.
Isso não gerou De novo, nada, né? Isso não gerou inclusão, né? Informativos. Eventos informativos. Eu costumo começar meu diagnóstico com a liderança e eu faço uma pergunta. Nós somos uma organização que discute segurança ou uma organização que informa a segurança? Exatamente. Já diz a nossa cultura. É isso, sem dúvida nenhuma. Isso já tá falando qual é o sintoma. Mas, meu amigo, assim, o tema tá bom. O pessoal tá gostando. Olha lá, né? Gente que chegou, gente que mandou foto pra mim aqui no Whats. Temos um grupo da Escola da Segurança, assim, o pessoal também acompanhando. Então, excelente. Agradecer a todos que nos acompanharam até aqui, porque eu creio que já foi mais de 1 hora. Olha, já entramos, né? Acho que na 2ª hora. Então, excelente. 9h14. Muito obrigada. Te agradecer, assim, insights valiosos, valiosíssimos e admiro mesmo, assim, você como profissional de segurança. Obrigado. Quando voltar, tem aqui cadeira aqui, porque a gente vai querer te ouvir mais uma vez. E muito obrigada mesmo. Palavras finais agora, para o nosso pessoal também. Agradeço, foi excelente. Eu acho que essa oportunidade ela é sempre muito, muito válida. Eu acho que a gente começou a usar esses canais, esses canais no sentido de canais de comunicação, para compartilhar informações. Eu acho que a segurança vem se modernizando. Eu acho que a gente vem discutindo segurança. E é assim que a gente vai melhorar, discutindo, tendo profissionais dispostos a falar e ouvir. Então, prazer enorme estar aqui. Contem comigo sempre. Eu estou aqui. Obrigada. Valeu, gente. Boa noite pra vocês. Até mais. Tchau.